Ira! No vídeo de hoje vocês vão ter acesso a esse pecado capital. Depois de ter feito uma enquete aqui, vi que este assunto era relevante para todos vocês. E como eu já falei de preguiça, que vai estar aqui também no link, já falei de gula, vai estar aqui também na descrição desse vídeo. E também falei no último vídeo de inveja. Não, último não, né, produção? Penúltimo. Penúltimo vídeo eu falei de inveja. E que também vai estar aqui na descrição. Então vamos para o quarto pecado capital. A ira. Quarto pecado capital. No decorrer de outros vídeos, pode ser que a gente traga também os outros três que estão faltando. Pois bem, se esse vídeo é do seu interesse, já se inscreva também no canal, né, produção? O estagiário ainda tá de folga. Tá, né? É Natal, Ano Novo. A gente deu combo para ele. Beleza. Se você tem interesse nesse vídeo sobre ira, fique aqui até o final desse vídeo. Já deixa o seu like maroto, comente e compartilhe com seus amigos, porque o canal Felipe Cruz tem um compromisso com você. E, estagiário, não, produção, não, eu solto mesmo. Solta a vinheta do canal Felipe Cruz. Ira é pecado capital dos mais complexos. Sim, ele geralmente tem sua origem em sentimentos como culpa, medo, frustração, dúvida. Esses sentimentos, eles têm uma potencialidade, tá, de desencadear o pecado capital e o sentimento da ira. Então, todo movimento em que você faz de autodefesa, que aí a gente pode colocar a ira como isso, no seu extremo, começa por um chamado raiva. A raiva é um processo inicial que pode, preste bem atenção, pode desencadear a ira. É como se a ira fosse a raiva ao cubo. Não é o quadrado não, é o cubo mesmo. Porque a ira, você tem uma cegueira. É uma cegueira, você fica cego. Você já ouviu esse discurso? Nossa, eu fiquei cego, eu não vi nada, eu parti para cima quando eu vi, e depois me seguraram, não entendi mais nada. Pois é, a ira, ela é um movimento que você já perde o seu controle. Você já não tem mais a capacidade de reverter. Você faz movimentos e depois se arrepende. E depois você fica culpado, depois você fica sentido, porque você cega mediante a ira. Então vamos lá. Quando você perceber que você está começando, tá, por qualquer movimento de autodefesa que seja, oriunda, tá, do medo, da culpa, do protesto, qualquer questão que você perceba que você está começando aí para um processo de raiva, é ali que você tem uma condição, tá, de não desdobrar para a ira. Na raiva, antes da raiva e durante a raiva, você ainda tem condições de reversão. Depois, você já fica com uma limitação absurda, tá? Porque você já é tomado por uma cólera, tá? Por um sentimento absurdo de aniquilação em relação a alguém, ou um objeto, ou alguma coisa, ou alguma situação. Realmente você tende a querer aniquilar aquela situação, terminar aquela situação. Então a ira, ou verbalmente, ou fisicamente, então a ira é um pecado capital muito perigoso. Nos dias atuais que a gente está vivendo, em que a gente está com muitas incertezas, esse gatilho ele pode desencadear a ira de uma forma mais rápida.
Então o que acontece? A gente libera o nosso corpo quase que para uma luta corporal. A gente libera adrenalina, cortisol. Então a gente está apto ali a ter a corrente sanguínea muda, o fluxo sanguíneo muda, a pressão arterial muda. Então a gente fica ali totalmente tensionado, totalmente tenso para uma situação de enfrentamento, de luta. E de repente eu tenho que regredir. Então acontece, eu me preparo totalmente, o meu corpo está ali alarmando ali para mim, vai, luta, 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 luta. E de repente aquilo não acontece. Então esse movimento, ele baixa a nossa imunidade, ele tem um efeito rebote emocional muito ruim, porque geralmente existe um dispêndio energético muito grande. E como eu falei, você pode ofender, você pode agredir, e você pode ter como efeito rebote uma culpa infinitamente maior do que a inicial, que você estava ali por qualquer sentimento velado, você despertou aquilo ali e depois é muito pior. Então, a ira é um pecado capital e um sentimento que a gente tem que ter alerta, principalmente nos dias de hoje. Considero a ira hoje o mais complicado de todos eles. E por que você considera isso, Felipe? Poxa, a ira é o sentimento mais complicado? É, porque a gente está retesando muitos sentimentos, a gente está prendendo muitos sentimentos, mágoa, ódio, raiva. Então a vida da civilização exige da gente naturalmente já isso. Só que preso dentro de casa, tendo que racionalizar muitos fenômenos, reprimir as emoções, as vontades, os desejos, os anseios, falta de atividade física, falta de meditação, falta de processo onde você cuide do seu corpo e você consiga aterrar alguns sentimentos, você fica mais vulnerável a despertar a ira, rompante de agressividade, irritabilidade mais frequente. Então, tenha atenção se você começa a se ver nesse quadro de ter irritação, alteração de humor muito frequente, sabe? Você fica ali o tempo todo adrenalizado, tem dificuldade para dormir, porque também um efeito dele é esse, né? Você adrenalina, fica muito ansioso, tem dificuldade de dormir, e aí você não dorme e você começa a fazer um loop. Não dormir começa a gerar uma certa tristeza, e aí você começa a entrar em outros processos. Então a raiva / ira, ela vai te levando a sentimentos de ansiedade, de angústia, possibilidade de alguns transtornos também e, consequentemente, alguns processos depressivos. Então fique alerta, fique atento, tá? Se você começa a perceber que você está irritado facilmente, rapidamente, você tem um movimento desproporcional, uma situação completamente simples, você tem uma reação muito acima daquilo que a gente falou, que é o cubo. Preste atenção, porque você pode estar começando a gatilhar movimentos de ira, que ali estão velados por vários sentimentos, que aparecem como raiva, mas depois você começa a ter um movimento de ira. E a ira é complicado porque ela gera um movimento de cegueira. Então você fica muito à mercê dela. E para você ganhar autonomia disso, autoconhecimento. Então esse vídeo aqui tem uma intenção também preventiva, tá? De autoanálise, autoconhecimento e percepção para frente. Ah, Felipe, mas se eu estou me vendo com sintomas de que eu estou oscilando muito de humor, que eu não estou conseguindo lidar com minhas emoções, eu estou com muita dificuldade. Primeiro ponto, tente dentro do possível, dentro de cada limitação sua, com orientação de um profissional, ver se você tem condições, tá? Desde um educador físico, desde um fisioterapeuta, desde um médico, quais condições você tem para exercer uma atividade física no seu ambiente de casa mesmo. Alguma questão em relação ao alongamento, algum tipo de fortalecimento, sempre por orientação profissional, tá? Isso ajuda também muito você liberar, tá? E ter um fluxo melhor hormonal. Isso ajuda seus pensamentos também, fortalece seu corpo. Então, a meditação eu sempre indico também, que é um movimento bacana. Então, busque uma orientação, seja com um profissional da yoga, que também é muito bom, onde você vai completar, você faz um combo também. Atividade física e meditação. Por quê? Quando você está naquela situação da raiva, você está indo para ele, a gente pode trabalhar desvio de pensamento, foco. Isso funciona. Só que a gente está vivendo uma constância de confinamento. Então, esses movimentos de você desarticular pensamento, desfocar, ele é muito bom. Respiração,
sentir. Só que a médio e longo prazo a gente precisa começar a escalonar situações onde favoreça mais você. E a atividade física, ela realmente é positiva para ti. Se você começa a perceber que de alguma forma, além da atividade física, você continua sentindo isso, busca um profissional na psicologia, na medicina, onde você possa ter um contato com um profissional. O psicólogo, você pode ter consultas e aí você vai começar a refletir, problematizar singularmente e trabalhar em análise das suas questões. Se você perceber que aquilo ali é uma situação onde você não está conseguindo já ter mais autogerência, é encaminhado sim, é indicado sim que você busque um profissional da saúde, um psicólogo, um médico para essas questões. E espero, sinceramente, que este vídeo da Ira, ele seja também educativo para você pensar e principalmente a minha intenção e a intenção do canal Felipe Cruz é trazer conteúdo de qualidade, prático e eficiente. Então, a intenção da Ira é prevenção. E se já passou da prevenção, percepção. E se já passou da percepção, ajuda profissional nessa escala. Porque a gente está vivendo uma época que a gente está com muitas interrogações, a gente vai iniciar um ano em que a gente tem muitas perguntas. Então, por que eu achei interessante trazer esse pecado capital? Pela instabilidade. E a instabilidade é, sim, origem para a ira ser despertada. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe com seus amigos, mande lá nos seus comentários. Felipe, eu quero o próximo pecado capital, esse. Claro que dos outros 3 que eu ainda não falei. E eu quero esse, eu quero aquele. Vai lá, dialoga comigo, adoro esse senso de comunidade. Compartilhe com seus amigos esse vídeo porque ele é uma prevenção. Estamos vivendo em tempos difíceis. E o que eu vou dizer, produção? É aquela frase que a gente não pode esquecer. Se inscreva no canal. Não, não é essa não. A vida é viva. Forte abraço.